Então vamos ler. Abra a tua Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Hoje é fácil de achar, né? Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Louvado seja Deus. Gênesis 3, 4 e 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Fale com o Senhor mais um pouquinho. Querido Deus, Pai eterno, eu te agradeço porque posso estar aqui junto com os irmãos. E eu peço agora, Senhor, vem falar conosco. Que não seja eu falando, Senhor, eu quero sumir, desaparecer, mas eu quero que o Senhor apareça em mim. Que o seu Santo Espírito venha me usar. Espírito Santo, fala conosco. Nos ensina a tua palavra. Nos diz, Senhor, o que o Senhor quer transmitir hoje para o teu povo, para a tua casa. Em nome de Jesus eu peço que eu diminua e o Senhor cresça. Fala conosco, Espírito Santo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar para você um pouco a respeito da marca da besta. O que é essa marca? O que ela vai fazer com as pessoas que receberem essa marca? Então vamos aprender mais um pouquinho, né? Eu sei que eu já falei várias outras vezes, mas vamos falar hoje de novo. Porque eu quero transmitir algo a mais para você hoje a respeito desse assunto. Então veja só. Você pode dizer assim, o que a marca da besta tem a ver com esses versículos que nós lemos? Mas tem tudo a ver, irmãos. O que nós lemos aqui aconteceu no início, né, quando Deus tinha criado Adão, depois criou Eva. E aí quando Eva foi tentada então e enganada pela serpente, foram esses versículos aqui que nós lemos. Então nós sabemos, né, que Satanás, em forma de serpente, começou a conversar com Eva, enganou Eva, e nós podemos entender que aqui então começou todo o problema da humanidade. Porque Satanás fez 3 promessas para Eva. E essas 3 promessas que ele fez para Eva, ele continua fazendo hoje para toda a humanidade, para todos nós. Só que graças a Deus nós já conhecemos a palavra de Deus, né? Nós já conhecemos a Jesus. Então nós não podemos mais nos enganar com isso. Mas ele fez essas 3 promessas e ele não desistiu de cumprir o objetivo dele em todo o decorrer da história da humanidade. Então vamos ver quais são essas promessas e depois eu já vou te explicar como que isso está funcionando nos dias de hoje. E depois vamos ver então a respeito da marca da besta. Olha só, então na queda do homem, né, e na tentação aqui de Eva, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis.
Essa frase aqui que Satanás usou e disse para Eva, porque Deus tinha dito: vocês não comam do fruto da árvore que eu estou proibindo, que é a árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí Satanás, então, em forma da serpente, veio conversando com Eva e disse assim: é certo que não morrereis. Então ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo para Eva: não acredite no que Deus disse. Não acredite. Não é assim como ele falou. E daí ele usou essa frase: é certo que não morrereis. Então Satanás, sendo o pai da mentira, né, ele não fala verdade alguma. A Bíblia diz que ele fala do que lhe é próprio, ou seja, mentira. E aqui então ele falou uma mentira, porque Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E ele vem e disse: é certo que não morrereis. Então ele mentiu e conseguiu enganar Eva. E esse é certo que não morrereis, então foi a primeira das promessas que ele fez, prometendo longevidade ou imortalidade. Então essa foi a primeira promessa que ele fez e que ele ainda está fazendo no decorrer de toda a história, desde o Jardim do Éden até o final dos tempos. Ele vai continuar falando isso para o ser humano. Deus disse que vocês iriam morrer? Não vai morrer nada. Pode fazer, pode comer, pode pecar, vocês não vão morrer. Então ele falou isso para Eva e foi a primeira das promessas então que ele fez. Ele prometeu longevidade, quer dizer, vida longa, ou, em outras palavras, imortalidade. Ele estava dizendo: vocês não vão morrer. E isso ele diz hoje. A segunda coisa que ele prometeu, quando ele falou aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Quando ele disse isso aqui para Eva, foi a segunda promessa então que ele fez para a mulher, né, para a raça humana. Ele estava prometendo superioridade intelectual. O que é isso? Ele estava dizendo: olha, não precisa ter medo porque vocês não vão morrer. Pode comer do fruto. E no momento que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Ele estava dizendo assim: vocês vão ser muito mais inteligentes. Vocês vão ser superiores ao conhecimento que Deus deu para vocês. Então essa foi a segunda promessa que Satanás fez para a mulher. Então a primeira foi, ele prometeu imortalidade. A segunda promessa ele prometeu superioridade intelectual. Ele estava dizendo ali, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Então a intenção maligna de Satanás aqui era dizer assim: Deus não quer que vocês comam do fruto, porque ele sabe que na hora que vocês comerem, vocês vão ficar inteligentes igual ele. E ele é o pai da mentira, então ele estava mentindo. Então essa foi a segunda promessa que ele fez para Eva. E a terceira promessa, a terceira coisa que ele prometeu foi endeusamento. O que é isso? Ser como Deus. Quando ali no finalzinho do versículo 5, diz assim: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então Satanás estava dizendo assim: se você comer do fruto, você vai viver muito, vai ser inteligente e será igual a Deus. Então foram as três promessas que Satanás fez para Eva.
e que ele continua fazendo para toda a humanidade. E aí então você pode dizer assim, mas tem gente que quer ser igual a Deus? Tem. Tem gente que se considera um Deus na terra, né? Que se acham tão especiais, que acham que pode tudo, que sabe tudo. E essa influência começou aqui, quando Satanás disse: sereis, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava dizendo, vocês vão ser igual a Deus. E tem gente que quer ser. Tem gente que acha que o que ele faz, o que ela faz é lei e ninguém pode contrariar. Eu ainda falei aqui, acho que foi domingo ou terça, não me lembro. Eu disse que se o cargo de Deus estivesse disponível, muitos iriam concorrer a esse cargo, né? Porque se acham. E aí então começou aqui essa história. E de lá para cá então não parou. E o que fez Satanás cair, que antes ele era anjo, o que tornou ele então Satanás, o adversário, o inimigo, o diabo, a serpente, foi justamente querer ser igual a Deus. E como ele não consegue, ele não conseguiu e nunca vai conseguir, ele quer colocar isso no coração humano, para tentar fazer o homem no sentido humanidade, homem e mulher, querer ser além daquilo que é. Então aqui começou tudo isso, e aí você pode dizer agora aquela pergunta que eu fiz no início ali, que eu disse assim, você pode dizer o que esses versículos têm a ver com a marca da besta, que vai ser a mensagem hoje. Olha só, eu quero que você entenda o seguinte, irmãos, que Satanás nunca vai se mostrar como ele realmente é. Sujo, imundo, feio, né? Ele não vai se mostrar assim. Porque se ele se mostrar assim, ninguém vai querer saber de fazer o que ele manda. Então ele promete coisas maravilhosas. Aqui ele prometeu para Eva, ele prometeu imortalidade. Quem é que não quer viver muito? Né? Todo mundo quer. Quem é que não quer ser inteligente mais do que os outros? Quem é que não quer ser como Deus? E eu estou falando não de nós cristãos, mas as pessoas do mundo. Todos querem. É o objetivo do mundo, das pessoas do mundo, é ser mais que os outros. O cristão não pode mais ser assim. Nós sabemos que diante de Deus somos todos iguais e que o único que é Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Então nós não podemos querer isso. Mas mesmo assim tem gente que ainda quer, né? Mas então veja só, ele promete muita coisa boa, mas é mentira, porque ele é o pai da mentira. Então você pode entender assim, começando a falar agora a respeito da marca da besta, que é um assunto assim muito polêmico, né? No meio cristão, que as pessoas têm muitas dúvidas e fazem perguntas e querem saber o que é, quando vai ser, como que vai funcionar. Tudo isso começou aqui. Por quê? Quando Eva pecou e em seguida Adão pecou, desde aquele início ali, então por que Satanás veio tentar Adão e Eva, né? Porque Adão pecou deliberadamente, vamos dizer assim. Quem foi enganada foi a Eva. E Adão podia ter dito não, mas não disse, pecou. Então, a partir dali, começou toda essa história da marca da besta que vai chegar ainda, à frente ainda dos nossos dias, acredito que não muito longe, estamos já nos dias, né, de que vai acontecer isso, mas começou aqui, porque Satanás sempre quis corromper a raça humana. Por quê? Com o objetivo de que o Senhor Jesus não pudesse nascer, não pudesse vir ao mundo para morrer na cruz para nos salvar.
Então aqui Satanás começou esse plano dele de tentar corromper a linhagem humana. Porque se nós olharmos aqui no versículo 15, do mesmo capítulo 3 de Gênesis, depois que eles pecaram, então, Deus falou com cada um deles e disse assim, no versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher. Para quem que ele estava falando? Para a serpente, para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo aqui de Gênesis 3,15 é conhecido como proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. A primeira vez que Deus anunciou que viria um Salvador para nos salvar do pecado que eles tinham acabado de cometer e que daí então o pecado corrompeu toda a raça humana que viria ainda através da vida deles. Através de Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais. Né? Amém, irmãos? Então aqui, Satanás entendendo isso que Deus falou, porque ninguém pense que o diabo é burro, ele não é burro. Ele sabe, ele conhece a Bíblia melhor que todos nós juntos. Ele entendeu aqui, que a descendência da mulher, ou seja, Jesus, viria anos à frente para morrer na cruz por nós e poder salvar a nossa alma do pecado que ele tinha feito Eva e Adão cometerem. Então a intenção dele foi desde o início corromper a raça humana para que Jesus não pudesse nascer da linhagem humana, porque Jesus teria que se fazer homem, né, para morrer no nosso lugar. Então Satanás maquinou isso e começou a pôr em prática, e está ainda fazendo isso. Desde esse tempo aqui então, ele planejou: eu vou contaminar a descendência da mulher, para que Jesus não pudesse nascer perfeito como ele é, para poder nos salvar. Então eu não vou poder explicar assim claramente agora, porque o nosso tempo não permite, mas os irmãos do estudo bíblico já sabem mais ou menos isso aqui, que eu vou só dar num resumo. Através então dessa ideia que Satanás teve de corromper a raça humana para que Jesus não pudesse nascer, ele queria destruir a humanidade. E com isso então ele planejou muito bem. Se nós lermos aqui em Gênesis capítulo 6, fala ali a corrupção do gênero humano. Nesse capítulo de Gênesis, aqui o capítulo 6, nos fala a respeito de gigantes, de filhos de Deus e de filhas dos homens. Cadê os meus alunos aí? Lembraram desse assunto? Amém? Olha só, aqui então, Satanás colocou em prática este plano de corromper a raça humana para que Jesus não pudesse nascer. Porque o que é que ele fez? Teve anjos chamados de filhos de Deus, que viram as filhas dos homens e pecaram com essas mulheres. Os anjos, abandonando o seu estado original, que fala no Novo Testamento, abandonaram então o seu cargo, vamos dizer assim, de anjos, e se corromperam com as mulheres, ou seja, tiveram relações sexuais com as mulheres, e daí nasceu gigantes. Lembraram, irmãos? E esses gigantes, então, nós podemos ver aqui no Velho Testamento, tem várias citações a respeito desses gigantes. Um deles, o mais conhecido, Golias, né, que foi morto por Davi. Esses gigantes foram os filhos dos anjos com as mulheres. Se você tiver dúvida depois, me procure que eu te explico mais detalhadamente esse assunto.
Ou venha no nosso estudo ano que vem, que você vai ficar craque nisso aqui, né, irmã Gessana? Que nem diz o pastor, irmã Gessana. Né, Guilherme? Amém? Então, olha só, a partir daqui então, nasceram seres híbridos. O que é isso? Não foi Deus que quis que nascessem esses gigantes. Foi plano de Satanás para corromper a raça humana, porque não era uma coisa natural homem e mulher, era anjo e mulher. A irmã Dora lembra também disso, né, irmã Dora, que nós falamos no estudo. Então, olha só, ele queria acabar com a raça humana para que Jesus não pudesse nascer. Ele queria transformar, modificar o que Deus tinha criado, homem e mulher, e a partir dali então filhos. Mas ele, usando então esses anjos que pecaram, que caíram, que abandonaram seu estado original e pecaram com as mulheres, nasceram gigantes. Esses gigantes chamados nefilins, ou seja, seres híbridos. Não era coisa da vontade de Deus. E isso aumentou tanto na terra que por isso Deus mandou o dilúvio. Para destruir esses gigantes, para matar esses gigantes. Por quê? Porque não foi vontade de Deus que esses seres existissem. Foi uma aberração. Anjo com mulher. Deus não planejou isso. Amém, irmãos? Deus planejou família, homem, mulher, filhos. O que passa disso não agrada a Deus. Então, por isso Deus mandou o dilúvio, justamente para poder destruir esses seres, vamos dizer assim, essas pessoas, esses gigantes que nasceram desse relacionamento pecaminoso. E quando Deus destruiu então todos que moravam na terra com o dilúvio, menos Noé e a família, né, 8 pessoas, então todos aqueles gigantes morreram, junto com as outras pessoas que não quiseram entrar na arca. Mas Satanás não desistiu disso ainda. Depois nós vemos, depois do dilúvio, que ainda voltaram a existir gigantes. Golias é um deles, que foi morto por Davi, que provavelmente Davi era primo distante do gigante Golias. Então veja só, irmãos, Satanás não desistiu nunca do plano de contaminar a raça humana para impedir que Jesus nascesse. E por isso então no Velho Testamento Deus dá a ordem: extermine, mate. Tem pessoas que dizem assim: se Deus fosse tão bom, por que ele mandou Davi, por que ele mandou os outros homens do exército de Israel matar as pessoas, os cananeus, por exemplo? Por que Deus mandou matar? Porque eram descendentes desses gigantes, né? Por que Deus mandou matar? Então Satanás não desistiu da ideia e depois do dilúvio ele continuou ainda, vamos dizer assim, tentando destruir a raça humana, que ainda veio mais gigantes, mas Deus deu a ordem: destrua, mate. E aí tem alguns que não entendem muito de Bíblia, que dizem assim: Deus é mau porque mandava matar os outros. Não, Deus mandava matar justamente quem era descendente dessa raça pecaminosa. Ficou claro até aqui, irmãos? Aí então, o que é que aconteceu? Depois, então, eu não vou entrar muito no assunto, né? Senão eu teria que falar aqui dos anjos, esses anjos que pecaram com as mulheres foram aprisionados no Tártaro, estão lá nesse momento. Mas eu não vou entrar nesse assunto, senão eu não falo da marca da besta. Mas, então, acabou-se os gigantes na terra, Deus mandou matar todos. Satanás desistiu, então, da ideia de contaminar a raça humana para que Jesus não pudesse nascer? Não, ele não desistiu. Ele nunca desistiu. E ele ainda está querendo fazer isso. Só que nos nossos dias hoje já não tem gigantes. Nós não temos pessoas altas, mas não os gigantes como é citado na Bíblia, que tinha gigantes de 2,5 metros a 10 metros de altura. Então hoje nós não temos mais isso.
Mas hoje nós temos o quê? Eu vou dar um pulo agora na história para poder chegar no nosso assunto, senão eu não termino no horário. Hoje, irmãos, olha só, Satanás é astuto. Hoje ele não usa mais gigantes para tentar destruir a raça humana. Mesmo porque Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou, conseguiu fazer a obra completa para a nossa salvação. Então ele não conseguiu impedir que Jesus nascesse. Mas ele quer destruir a raça humana, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Ele odeia você, ele me odeia. Não pense que Satanás ama alguém, não. Ele odeia todos. E a intenção dele é essa: destruir. Matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus falou. Então, hoje nós podemos dizer assim, não temos mais gigantes. Mas Satanás não desistiu ainda de tentar enganar a humanidade, nem de destruir. O que ele faz hoje? Quem sabe você diga assim, pastora, isso aí é muito para minha cabeça, isso aí eu não vou entender. Vocês já ouviram com certeza falar de seres de outros planetas? Já, né? De ETs? De disco voador? Já, né? Aí você pode dizer, agora a pastora foi longe demais. Irmãos, ET, extraterrestre, seres de outros planetas não existem. Mas existem demônios que se passam por esses seres de outros planetas. Então hoje Satanás está usando isso para quê? Para enganar o povo. Mesmo porque quando a igreja for arrebatada, que nós formos arrebatados, depois quando o povo que ficar aqui, né, e o povo que nunca se converteu, que ficar e vai dizer assim, para onde foram essas pessoas? O que aconteceu com essas pessoas que sumiram? Aí a ideia geral vai ser, os extraterrestres vieram e levaram essas pessoas. E você pode dizer assim, pastora do céu, isso aí não é verdade. É verdade, irmãos. Hoje tem até culto para extraterrestre. Tem gente que adora extraterrestre. Tem gente que chega ao absurdo de dizer que Jesus era um extraterrestre evoluído. Que Jesus só pôde ressuscitar mortos e fazer milagres porque ele tinha uma alta tecnologia dos ETs. É uma coisa bem séria, mas é real. E hoje um dos cultos assim que mais cresce no mundo é culto aos ETs. Vocês já viram na televisão aquelas pessoas assim meio alucinadas dizendo venha nos buscar para os ET? Quando aparece uma notícia de alguma coisa, tem gente assim. E por incrível que pareça, tem igrejas, tem pastores, aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, tem pastores que concordam com a ideia de que Jesus era um ET muito desenvolvido. Então, olha só, não pense que a pastora está inventando nem mentindo, isso está acontecendo no mundo. Por quê? Porque Jesus disse que o diabo no fim dos tempos faria tantas coisas que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Isso ele está fazendo. Então hoje ele não usa mais gigantes para tentar corromper a raça humana, mas ele está usando uma coisa que é bem atual da nossa época. Seres extraterrestres, disco voador. E aí você diz assim, mas não existe mesmo, mas existe demônios que se passam por eles. Existem os demônios que estão sendo usados para enganar o povo nessa área. Aí você diz assim, tá, então quando as pessoas falam que foram abduzidas por um disco voador, elas não estão mentindo? Não estão. Estão falando a verdade. A pessoa não está mentindo, irmão. É verdade. Mas não é que seja um ser lá de outro planeta. É um demônio. Que agem como se fossem assim,
sequestram, vamos dizer, as pessoas. E as pessoas que falam isso, às vezes, você já viu na televisão aquelas, geralmente em lavouras, assim, que fica aquelas bolas, assim, onde eles dizem que ali pousou um disco voador, nas lavouras, assim, que fica aquelas marcas, assim. Isso ali realmente existe, ninguém está inventando. Mas não é ser de outro planeta, é demônio que faz aquilo ali. Mas pastora, então tem disco voador? Tem disco voador, mas não é uma nave espacial. É uma coisa feita por Satanás, por demônios, para enganar as pessoas, para acreditarem que seres de outro planeta existem, para poder contaminar a raça humana. Como que eles querem fazer isso? Sempre que alguém dá o testemunho de que foi sequestrado, foi abduzido por disco voador, o testemunho de todas essas pessoas é o seguinte, é sempre igual. Eles queriam o meu DNA. E é isso que acontece, irmãos. Até os filmes de Hollywood mostram isso. Se você assiste filmes, você pode ver nos filmes muita realidade que Satanás faz. Mas que as pessoas assistem simplesmente por uma mera ficção científica, e não é só ficção científica, não tem nada sem um sentido, sem uma razão. Hollywood é expert em mostrar as atividades do diabo através dos filmes. Então isso está acontecendo. Está acontecendo. As pessoas que falam isso não estão mentindo. Alguns dizem assim, me chamam de louco, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que fizeram comigo. A pessoa não está mentindo, só que ela pensa que é um ser de outro planeta, mas é um demônio que fez tudo aquilo com ela. Por quê? Porque Satanás ainda quer corromper a raça humana. Então o que está acontecendo? Essas pessoas têm eu quero achar aqui, Dr. Roger Leir, é um americano que ele fez várias entrevistas com pessoas que falaram isso, que foram sequestradas por disco voador, e ele viu que as pessoas não estavam mentindo mesmo, porque ele encontrou em 16 dessas pessoas, ele encontrou implantes no corpo da pessoa. E esses implantes era pequenininho, como um chip que está sendo mostrado por aí, colocado na pele, por dentro da pele da pessoa. E esses implantes feitos de nanotubos de carbono, isso foi muito pesquisado, foi muito investigado, né? Eles perceberam que esses implantes se uniam ao DNA das pessoas que disseram que foram sequestradas por disco voador. Então você pode dizer, pastora do céu, isso é muito para minha cabeça, eu não vou acreditar. Eu não te forço a acreditar, mas é o que está acontecendo. Satanás não usa mais gigantes hoje, ele está usando o que é bem presente da nossa era, do nosso tempo, da era moderna. Então isso está acontecendo. E aí você pode dizer assim, mas com que objetivo ele está fazendo isso? Para mudar o DNA humano e corromper a raça humana. Tirar a imagem de Deus, que Deus criou e deu para o ser humano, como sua imagem e semelhança. Satanás quer corromper essa imagem de Deus no ser humano e transformar o DNA das pessoas. Para fazer o quê? O que ele vai ganhar com isso? Agora nós chegamos na marca da besta. Amém, irmãos? Acompanharam comigo? Não te forço a acreditar. É uma coisa que se você nunca ouviu sobre isso, você pode realmente dizer, não, isso não. Mas é o que acontece. Então veja só. Através dessas mudanças de DNA que Satanás quer fazer nas pessoas, ele quer chegar a um tipo de gente, vamos dizer assim, mudado, diferente. E agora chegamos no assunto
que eu quero falar para você a respeito da marca da besta. Lembram das 3 promessas que ele fez para Eva? Longevidade, superioridade intelectual e endeusamento? É isso aqui que ele quer conseguir fazer com as pessoas, prometendo essas coisas, para que as pessoas aceitem essa transformação, aceitem a marca da besta. Só que nunca eles vão chamar de marca da besta. A Bíblia chama de marca da besta. Nós chamamos de marca da besta. Mas eles nunca vão reconhecer e dizer: esta é a marca da besta. Por quê? Porque vai ser prometido coisas maravilhosas, poderes muito grandes, para que a pessoa possa receber a marca. Uma pessoa em sã consciência, acredito que nunca vai querer dizer assim: não, eu prefiro... É claro que tem os satanistas hoje, mas eu estou falando de pessoas normais, nunca vão dizer assim: quero seguir o diabo e não quero mais saber de Deus. Né? Mas estou falando daquela pessoa que se considera normal, vamos dizer assim, não vai fazer isso. E por isso então Satanás está fazendo todo esse chamado de grande engano, que a Bíblia diz que é o grande engano que vai ter no final dos tempos, fazendo experiências com o DNA humano para poder chegar nesse dia de implantar a marca da besta. A marca da besta é o que, irmãos? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo para nós lermos segundo a palavra aqui, para você não dizer: a pastora está me mentindo. Porque eu não estou te mentindo. Esse estudo, tem coisa aqui ainda que é muito, mas não dá tempo de nós falarmos. Então eu tentei resumir. Depois você pode me perguntar, tá? Então vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Para você entender como será essa marca da besta. Porque as igrejas hoje pregam e conhecem apenas um detalhe, uma das coisas que a marca da besta vai produzir. Mas tem mais. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Olha só. Um pouco atrapalhada aqui com esse papel aqui. Diz assim, ó. Apocalipse 13, 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, esse versículo aqui, esses 2 versículos, a maior parte das pessoas só conhecem ele quando se trata de marca da besta. Que a pessoa não vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca. Mas eu tenho mais alguns detalhes aqui ainda para te passar hoje. Então, olha só. O que é a marca da besta? Eu já expliquei várias vezes aqui para vocês que vai chegar o momento em que o governo mundial, não só o de cada país, mas o mundial, né? Ou seja, o sistema, o governo, vai exigir que todas as pessoas recebam essa marca. Para que aconteça isso que está escrito aqui. Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver essa marca. Aí você pode me dizer: como vai ser essa marca, pastora? Eu acredito, estou falando minha opinião, que o chip que anda por aí já é a marca da besta. Isso, minha opinião. Tem pastores por aí, eu até mandei, não vou citar nomes aqui, mas eu mandei vídeo para alguns dos irmãos. Mandei para você? Mandei, né? Não mandei? Então vou mandar hoje.
Eu mandei para a irmã Edna, eu acho. Que estão orientando o povo a receber o chip, porque o chip não tem nada a ver com a marca da besta. Irmãos, se não tem nada a ver com a marca da besta, por que tem que ser ou na testa ou na mão? E a Bíblia está dizendo aqui, que é na testa, né? Olha ali, ó, a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aonde que eles estão falando que o chip tem que ser colocado? Ou na testa, ou na mão. Para quê? Vamos dizer assim, é muita coincidência que seja? Eu não acredito. Então, mesmo que não seja, pode até surgir alguma coisa mais evoluída aí do que o chip, mas eu não recebo nem o chip. Então, eu, como tua pastora, te oriento assim, não receba, não queira. Ah, pastora, mas aí como é que eu vou comer? Não sei. Não sei. Como é que eu vou comprar? Não sei. Como é que eu vou viver? Não sei. Dependa de Deus. Né? Mas eu não faço isso. E não te oriento a fazer. Como tem alguns pastores aí dizendo até, eu vi um falar na televisão, que ele disse assim, que nele pode pôr 2. Que ele quer que bote logo 2 nele. Porque não tem nada a ver com a marca da besta e aí ele não precisa mais carregar dinheiro, não precisa mais carregar documento, não precisa nada. E ele usou bem essa palavra. Podem pôr 2 em mim. Então eu, como tua pastora, digo, ó irmão, eu não coloco. Não coloque também, mas eu não posso mandar na tua vida. Né? Aí então essa parte aqui é a única coisa que a maioria das pessoas sabem a respeito da marca da besta. Que aqui não colocar, não vai nem poder comprar, nem poder vender, e aí vai passar fome, vai ter que se esconder e tudo mais. Tá, isso aqui as pessoas sabem muito bem, né? Mas tem outras coisas que a Bíblia nos informa que vai acontecer com quem colocar essa marca. Vamos ler mais um versículo? Apocalipse 16, agora é tudo no Apocalipse, tá? Apocalipse 16, 2. Apocalipse 16, 2. Diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, olha só, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, no tempo ali que for, né, tempo da tribulação, onde as pessoas vão ter que escolher se recebe ou não, porque eu creio e acredito que nós vamos ser arrebatados antes de termos que fazer essa escolha, mas se tivermos que fazer essa escolha antes do arrebatamento, eu te oriento, não coloque, não receba essa marca. Mas aqui está dizendo que aqueles que receberem essa marca, úlceras malignas e perniciosas vão sair no corpo da pessoa, quer dizer, feridas. A pessoa recebeu a marca, começa a sair feridas, úlceras, coisas feias, nojentas na pele da pessoa. Está dizendo bem claro aqui, ó, e aos homens portadores da marca da besta. Quando diz homem, não é só homem, tá, irmãos? Homem e mulher. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então as pessoas conhecem muito o detalhe de não poder comprar e vender. Mas não sabe que a pessoa que colocar a marca vai ser coberta de feridas. Aí vamos voltar atrás agora no que eu estava te falando do que Satanás quer fazer para mudar o DNA das pessoas, para tirar as pessoas de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele quer desfazer o correto que Deus fez.
Só que não vai conseguir, né, irmão? Mas aqui, essas coisas aqui, para quem receber a marca, vão acontecer. Então, olha só. Recebeu a marca, começa a sair feridas. Por quê? Porque justamente, seja o chip, ou seja qualquer outra coisa mais evoluída, quando a pessoa receber, na mão, né, ou na testa, muda a pessoa, muda o DNA da pessoa, muda, vamos dizer que a biologia do corpo da pessoa. Começa a acontecer mudanças no corpo da pessoa. Então estão vendo agora o interesse dele dessa enganação aí de ET, porque Jesus era um ET evoluído. Quanta bobagem, né? Tem uma bobagem tão grande, irmãos, que quando eu ouvi, eu dei risada sozinha, mas é verdade, eu escutei isso de um pastor que também estava pregando sobre o assunto, e eu falei no estudo. Eles inventam tanta coisa a respeito desse assunto de ETs, que eles chegaram até a inventar um absurdo tão grande, que diz que quando a igreja for arrebatada, o que o povo vai pensar é, foram levados pelos ETs, e que para isso tem um tal de planeta, como é que é o nome, Gui? Hã? Planeta chupão. Olha onde chega o absurdo da ideia das pessoas. Que esse planeta chupão vai vir e chupar as pessoas daqui e levar embora. Por isso que eles vão ter a desculpa de dizer, foram arrebatados. Esse sim parece um assunto assim, meio, né? Mas está acontecendo. Está acontecendo, irmãos. Se você olhar lá na internet, colocar lá no YouTube Planeta Chupão, você vai ver que é essa a ideia que estão tendo. Que é absurda, né? Porque não vai acontecer isso, não existe um tal de Planeta Chupão que vai sequestrar as pessoas. Nós vamos ser levados pelo Espírito Santo. Amém? Mas isso está acontecendo. Então, quando a pessoa receber a marca da besta, irmãos, o DNA da pessoa vai mudar, vai acontecer mudanças no corpo da pessoa. A Bíblia está falando, recebeu a marca, sai feridas. E ainda para comprovar, o mesmo capítulo 16, o versículo 11, diz assim, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mas eu vou ler o 10, desculpa, eu esqueci de ler o 10, eu li só o 11. Diz assim, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então recebeu a marca, vai mudar. A pessoa vai mudar, vai deixar de ser essa pessoa normal que nós somos hoje e vai mudar a biologia, vai mudar o DNA das pessoas. E daí você pode dizer assim, tá, mas como que uma pessoa vai receber isso, querer isso? Porque Satanás vai usar aquelas mentiras ali que ele falou desde o início para Eva. Quem receber a marca não vai morrer, vai ter imortalidade, ou no mínimo vida muito longa. Quem receber a marca vai ter superpoderes. Quem receber a marca vai se tornar parecido com Deus. Estão entendendo agora como que começou tudo lá no Gênesis? De lá para cá veio vindo? No tempo da Segunda Guerra, irmãos, Hitler tentou fazer isso. É um movimento chamado de eugenia. Hitler tentou fazer o soldado perfeito, a raça pura. Hitler fez isso. Então não é uma coisa absurda de você dizer, eu não acredito nisso. Hitler tentou. Então é o que o anticristo vai fazer quando chegar a época de ele se manifestar.
Então vai acontecer feridas no corpo das pessoas. E as pessoas vão aceitar porque vai ser prometido muita coisa boa. O que está sendo prometido hoje para o chip? Ninguém mais vai te assaltar. Ninguém mais vai precisar carregar documento. Você pode fazer pagamentos de contas só passando o chip ali no aparelhinho, né? E isso já está aí, irmãos. Você não recebeu o chip, nem receba, mas eu quero dizer assim, você vai comprar hoje numa loja, você não tem que pôr a tua digital lá? Ou o dedo máximo? Ou é o polegar ou o dedo máximo? Né? Algumas o dedo indicador, agora já tem várias lojas assim que muda o dedo. Mas é a tua digital. Já está acontecendo isso. E isso está acontecendo para que você possa ir se acostumando com a ideia. Aí quando for prometido, se você receber essa marca na testa ou na mão, você vai ter superpoderes. Você vai ter condições melhores de vida. Você não vai morrer tão cedo. Então as pessoas vão querer. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então vamos ver a outra coisa que acontece quando a pessoa recebe a marca. Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. Só volte um pouquinho agora. Gênesis 9:6. O que diz ali, Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Esse versículo aqui está dentro de um texto que fala da quinta trombeta, que diz que os demônios que estão presos hoje no Tártaro, que eram aqueles demônios que tiveram relações com as mulheres, vão ser soltos no período da tribulação e vão picar as pessoas como se fossem gafanhotos. E aí então, isso aqui vai acontecer para aqueles que já tiverem a marca. Eles vão ter desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu falei no estudo ainda que a pessoa vai querer se matar. Por exemplo, vai dar um tiro na cabeça, mas não vai morrer. Vai se cortar e não vai morrer. Vai se enforcar e não vai morrer. Como que uma pessoa pode não morrer fazendo isso? Porque foi mudada a sua biologia, foi mudado o seu DNA. Quando a pessoa receber a marca, ela deixa de ser esse ser humano normal e passa a ser uma aberração, passa a ser um ser híbrido, um ser diferente que não foi planejado por Deus. Por quê? Aquilo que aconteceu lá atrás, em Gênesis, com os gigantes. Eles eram seres híbridos. Eles não foram planejados por Deus. Nasceram por causa do pecado. Então, no momento que as pessoas que receberem a marca, vai começar a sair ferida. A morte vai fugir da pessoa, porque a pessoa não é mais aquela pessoa normal. Agora a pessoa está mudada. Não vai mais poder morrer do modo, vamos dizer assim, costumeiro que a pessoa morre. A morte vai fugir da pessoa. Como então, pastora, que eles vão conseguir morrer? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas só diz que eles não vão conseguir morrer. Por quê? Porque receberam a marca. Está ficando claro isso, irmãos? Amém? Para nós encerrarmos, que eu já falei demais. Agora então, a última coisa que eu quero te passar aqui a respeito de quem recebe a marca, está em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 9, do 9 ao 12, que diz assim, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Estão vendo como a Bíblia repete e frisa muito isso, que é na testa, que é a fronte, ou na mão?
Aonde que estão falando que vão pôr o chip? Na testa ou na mão. Vou ler de novo. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A Bíblia é tão clara em falar, é muito clara em dizer o que vai acontecer com quem receber a marca. O que está nos dizendo aqui? Que quem receber a marca não tem perdão, já está condenado ao lago de fogo. Aí as pessoas podem dizer: tá, mas Deus sempre quer salvar, pastora, você sempre diz que Deus faz de tudo para salvar o ser humano. Faz mesmo, e Jesus fez tudo o que era possível na cruz. Jesus fez tudo por nós. Mas então você pode dizer: mas então cadê o Deus amoroso que quer salvar? E porque a pessoa agora recebeu a marca, não tem mais perdão? Não. No momento que a pessoa receber a marca, além de receber feridas, além de a morte fugir dela, ela já está condenada ao lago de fogo. Para junto com o Satanás, junto com o anticristo e junto com o falso profeta, sofrer eternamente. Está bem claro esse versículo aqui, não está, irmãos? Aí você pode dizer: mas então por que não tem perdão para essas pessoas? Porque aceitando a marca, eles receberam a semente da serpente. O que é isso? Mudou a pessoa, não é mais a pessoa humana normal. Agora mudou, é um ser híbrido, é um ser diferente. Um ser que Deus nunca planejou. Ficou claro, irmãos? Então por isso não tem mais perdão. Porque quando recebe a marca, recebe a semente da serpente. Como nós lemos lá em Gênesis 3,15, que é no proto-evangelho, que Deus disse assim, que ia colocar inimizade entre a descendência de Satanás com a descendência da mulher. Ali estava falando da semente. A semente de Satanás são os demônios, os descendentes de Satanás são os demônios e os seres que ele vier a criar através dessa marca. Então o ser humano vai deixar de ser um humano normal para se tornarem uma coisa. E eles vão receber provavelmente achando que é uma maravilha. Vamos dar só um exemplo. Se uma pessoa cega recebe a marca, podem dizer assim, ó, se você receber a marca, você deixa de ser cego, você passa a enxergar. Ele pode até passar a enxergar, mas vai estar condenado eternamente ao lago de fogo. Entenderam, irmãos? Porque tem mudança no DNA da pessoa, tem mudança na biologia, no corpo humano. Ficou claro isso, irmãos? Então, por que eu estou te passando isso? Eu pensei muito se eu ia pregar essa mensagem hoje ou não. Eu ensino isso lá no ITQ. A irmã Aline não está aí hoje, mas ela já recebeu essa aula lá no ITQ. Por que eu penso muito? Porque tem pessoas que acham que a pastora está meio doidinha. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. O inimigo trabalha para destruir a imagem que nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir a raça humana. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então as pessoas vão aceitar a marca, não como marca da besta, porque não vai ser falado assim, mas vão aceitar como uma melhoria que os mais sábios, que os ETs estão trazendo, tem alguns que estão dizendo que os ETs vão vir fazer uma reciclagem na raça humana, porque foram eles que criaram o homem. E criaram o planeta Terra. E nós sabemos que não foi. Foi nosso Deus quem nos criou e criou todas as coisas. Amém? Então, por que eu estou te falando isso hoje?
Porque eu acho que agora você já tem base bíblica para ter esse entendimento. Amém, irmãos? Senão eu não falaria. Lá no ITQ eu falo. Eu ensino isso, faz acho que umas 3, 4 semanas eu dei essa aula lá na turma da irmã Aline. Então, assim, espero que você tenha entendido. É Bíblia, é palavra de Deus. E se você quiser depois, venha me fazer alguma pergunta, que eu não pude explicar tudo, tem muito mais coisa. E para nós ficarmos livres disso, então, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos livrar desse grande engano que o mundo está sofrendo. Jesus falou que o diabo faria coisas que, se possível, enganaria até os eleitos. Muitos crentes hoje, para parar de sofrer, se viesse uma proposta dessa, você está doente? Receba a marca da besta que você fica curado na hora. Não, não marca da besta, eles não vão dizer isso, né? Receba a marca, receba, sei lá o que eles vão chamar ali no momento, receba o chip, vamos dizer, que você vai ficar curado. Teria muita gente aí que iria aceitar só para se livrar de alguma dor, de alguma enfermidade. Então vai vir como uma coisa maravilhosa, mas é o engano de Satanás. Então eu te digo, não aceite, se encha do Espírito Santo, porque ele vai te dar sabedoria, para que se essa ordem do governo vir para nós implantarmos o chip antes do arrebatamento, irmãos, nós temos que fazer a nossa escolha. Ou você escolhe ou você não escolhe. Se você escolhe o chip, você não escolhe Deus. Se você escolhe Deus, você rejeita o chip. Ou qualquer outra coisa mais sofisticada que venha. Né? Eu não estou afirmando que é o chip já. Pode ser que eles inventem alguma coisa ainda mais sofisticada. Então seja cheio do Espírito Santo, para você não cair no engano.